Meus irmãos, os irmãos são sabedores que a gente está no mês da família e o pastor Simário tem pregado sempre abordando o tema de milagres no lar, e isso é algo extremamente importante. Eu vou falar sobre família também, foi até uma instrução dele para toda a equipe pastoral, para a gente estar falando sobre família, e nessa noite eu também vou falar sobre família, e um tema, ou pelo menos um texto que fala também sobre um milagre, sobre algo extraordinário que o Senhor fez, mas eu não vou me deter diretamente à questão do milagre, mas me deter na família em si, na importância que a presença do Senhor faz. O texto está lá em João capítulo 2, eu estou usando a Nova Almeida atualizada. João capítulo 2, que é um texto, irmãos, que vocês já ouviram tanto, não é verdade? As bodas de Caná, na Galileia. Eu lembro que o pastor Simão introduziu semana passada a pregação dele nisso, né? Será que ainda consegue tirar alguma coisa de algo que já foi tão lido, tão pregado, tão estudado? Mas eu conto com a graça do Senhor. Os irmãos são sabedores que eu não estou trazendo uma mensagem nova para vocês. Essa mensagem tem mais de 2000 anos. Mas sempre que ela é pregada, Deus traz algo novo. Mesmo que você fale a mesma coisa, Deus traz algo novo ao nosso coração e Ele nos instrui, Ele nos ensina através da sua palavra. Capítulo 2 de João diz: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou então o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já aconteceu aqui nessa noite. Agora, ó Deus, nós todos juntos oramos a Ti, pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Esta é a Tua palavra, não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. E eu creio, Senhor, assim como creio que meus irmãos também entendem, que todas as vezes que abrimos a Tua palavra, que lemos, que estudamos, que pregamos, que meditamos nela, o Senhor tem algo a nos ensinar. Talvez algo que nós já ouvimos tantas vezes, ou talvez algo que nós nunca ouvimos. Mas o Senhor usa, Senhor, a Tua palavra para nos instruir, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho certo, Senhor, para nos lembrar, ó Deus, de coisas que às vezes nós esquecemos na nossa caminhada como família, Senhor. Mas nessa noite eu rogo a Ti, Pai, fala ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O texto que nós acabamos de ler relata, obviamente, a presença de Jesus, sua mãe e seus discípulos numa festa de casamento. Aparentemente, quando a gente lê a palavra do Senhor, tudo transcorria bem, estava tudo indo bem, não é verdade? Os noivos estavam felizes, as famílias estavam felizes, os convidados estavam felizes ali, toda a família celebrava, mas de repente o vinho acaba. E é interessante que uma família que estava prestes a iniciar, eles eram noivos, iam iniciar a sua família ali, estava talvez enfrentando provavelmente seu primeiro drama, digamos assim, ou seu primeiro momento de crise.
E talvez alguém aqui, como eu, no início da minha conversão, quando eu vi esse texto, quando eu ouvia pregar, eu não entendia muito bem, obviamente, porque o vinho acabando traria uma crise na família. Por que será que o simples fato de se acabar o vinho iria instaurar, digamos assim, um problema sério para essa família? O vinho, irmãos, a gente sabe que tinha um papel significativo dentro da cultura judaica, simbolizando alegria, festividade e celebração. E o fato dele ter acabado no meio da festa causaria um grande constrangimento para os anfitriões. E certamente geraria um momento de vergonha para eles e para as suas famílias. A gente sabe disso. Ontem eu participei de 2 festas, né, 2 momentos de festividades para a glória, 2 famílias nos convidaram. E foi um momento abençoado, tremendo, não faltou nada. Né? Não faltou a receptividade, a hospitalidade, o amor, não tinha vinho, tinha suco, refrigerante, mas não faltou nada. Mas não é chato quando você chama os convidados e de repente falta alguma coisa? Não é verdade? Às vezes os homens não ligam muito para isso, mas a mulher, meu amigo, você vai comprar, e a gente tem que comprar lá aquela coisa toda. Mas é interessante, irmãos, me chama a atenção a escolha de Jesus para participar do casamento em seu primeiro milagre. Porque Jesus já sabia tudo o que ia acontecer, sim ou não? Jesus sabe todas as coisas, Ele é Deus. E Ele, justamente numa festa de casamento, ali Ele decide fazer o seu primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus não estava na agenda de ninguém ali, dos noivos, nem de Maria, de ninguém. Mas eu creio que estava na agenda do Senhor. E Ele escolhe justamente um casamento. E eu penso, irmãos, isso é conjecturação minha, isso para mim valoriza, mostra que Jesus valoriza a família. Jesus, ele valoriza a família. Se a gente lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós temos essa percepção do quanto o Senhor, ele valoriza a família. Alguém já disse, e eu concordo, que a família é um dos maiores presentes que Deus nos deu. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na frente. A família é o maior presente que Deus nos deu, mas também é um dos maiores campos de batalha espiritual. É luta. Hoje, nós vemos, acho que o pastor Ricardo falou sobre isso na sua oração, ou antes da sua oração, de quantas famílias estão enfrentando problemas sérios, irmãos. Talvez aqui no nosso meio, hoje à noite, estejam famílias que estejam enfrentando problemas, né? Verdade? Mas nós entendemos que esses problemas são os mais variáveis possíveis, talvez crises emocionais, crises espirituais, crises nos relacionamentos, e muitas vezes a gente tenta resolver essas coisas sem a participação do Senhor Jesus, e isso causa um problema enorme. Mas essa mensagem, irmãos, esse texto que nós lemos, essa narrativa, essa história desse casamento, ele tem algumas coisas bastante importantes para nos ensinar, e que nós devemos ouvir, aprender e aplicar, porque só ouvir e aprender é bom, mas aplicar melhora tudo, porque só se eu ouvir e aprender e não aplicar, não vai adiantar muita coisa, né? Eu não quero me deter muito na parte introdutória, eu quero ir direto àquilo que o Senhor tem a falar no nosso coração. A primeira coisa que eu percebo nessa história, irmãos, que você já ouviu tanto, que vocês já tantas vezes já ouviram pregações, ela me mostra que Jesus deve ser convidado para estar em nossa casa. Jesus, ele deve ser convidado para estar em nossa casa. Maria, mãe de Jesus, estava no casamento. Provavelmente fosse, talvez próxima da família, talvez até parente, não sei. Mas perceba que João não cita o nome de José. Você percebeu isso? Talvez José já tivesse falecido, já tivesse morrido. Então ele não cita, mas ele cita o nome de Maria, cita o nome do Senhor Jesus e cita o nome dos seus discípulos. O pastor Hernando Dias Lopes, ele disse certa vez, e eu concordo com o que ele disse, que a maior necessidade da família é a presença do Senhor Jesus. Mais do que riqueza, mais do que bens, mais do que conforto, mais do que sucesso, a família precisa da presença do Senhor Jesus. Eu nasci numa família, irmãos, totalmente complicada. A presença de Jesus não existia.
Enquanto eu era criança, diferentemente das nossas crianças que estão aqui, que já estão ouvindo falar sobre Jesus, dos seus feitos, da sua grandeza, eu não nasci num lar assim. Eu não ouvia falar sobre Jesus, eu não sabia o que era oração, eu não sabia quem era Jesus, não sabia quem era Deus, não sabia nada. Meu pai era um homem trabalhador, mas tinha os seus vícios, e esses vícios geraram situações complicadas. A minha mãe, talvez desiludida com o casamento, decidiu viver do jeito que ela achava melhor, e isso causou problema, e os problemas não se resolveram, não terminaram. Então veio o divórcio, eu e meus irmãos fomos morar na casa dos nossos avós, chegamos lá, nossos avós já idosos, 9 filhos, e vai mais 4 netos, aí você já viu, né, o problema. Pouco dinheiro, pouco recurso, crise, problema também. Mas na casa da minha avó havia uma diferença. Eles eram batistas, eles eram servos do Senhor. E ali, pela primeira vez, eu ouvi falar sobre Jesus. A minha avó, ela me colocava para dormir cantando hinos da harpa. Quantas vezes, eu com febre, doente, ela me colocava para dormir cantando Alvo Mais Que a Neve. Eu aprendi esse hino desde pequenininho, porque ela me ensinou cantando para mim. Então ali foi o primeiro momento que eu ouvi falar sobre o Senhor Jesus. Só que os outros filhos dela não eram, com exceção de uma. Então o que acontecia? Crise, problema, e aí já vai. Todas as situações. Isso é uma coisa, irmãos, interessante. Quando toda a família, ela conhece o Senhor, isso traz uma grande diferença, sim ou não? Não é verdade? Eu trouxe uma ilustração que eu vi, que eu achei muito interessante. Certa vez um pastor visitou uma casa onde havia muitos conflitos. Ao entrar, ele viu uma bela pintura na parede, e estava escrito assim: Cristo é o cabeça deste lar. Glória a Deus. O pastor, percebendo o clima tenso, apontou para o quadro e disse: talvez vocês tenham pendurado Jesus na parede, mas esqueceram de colocá-lo no coração e na rotina da sua casa. Talvez vocês tenham colocado Jesus na parede. Isso é muito bom, você lembrar de versículos, isso é uma bênção. Mas não adianta, se ele não estiver no seio familiar, se nós não estivermos vivendo a palavra do Senhor, convidando-o diariamente para estar conosco, para fazer parte da rotina da nossa casa. E com isso, meu irmão e minha irmã, eu não estou dizendo que uma família que caminha com o Senhor, ela está isenta, ou ela não venha enfrentar momentos de crise. Seria até irresponsável da minha parte dizer isso, muito pelo contrário. E isso é algo que eu vou tratar um pouquinho mais na frente. Mas quando Cristo está conosco, Ele nos dá força. E Ele também nos ajuda, nos auxilia nos momentos de crise. Os irmãos mais antigos aqui, eles sabem das lutas que eu enfrento, de saúde e tal. Em outubro de 2005, eu recebi uma notícia, um diagnóstico que gerou essa crise na minha família, né? Cheguei para uma consulta com o endocrinologista, ele viu meus exames, ele disse: você sabe o que é que você tem? Eu disse: não sei. Ele disse: você tem acromegalia. Aí eu disse: o que é isso? Ele disse: é um tumor que você tem na sua hipófise, na sua cabeça. E esse tumor, ele vai gerar muitas e muitas outras situações. Não tem cura, tem controle. E nós precisamos iniciar urgentemente o seu tratamento. Eu lembro que nesse dia eu subi ali, foi lá no Centro Clínico da Ribeira, e eu subi aquela ladeirona todinha, porque eu ia para a Secretaria de Saúde para dar entrada no exame lá, e eu fui aquele caminho ali todinho chorando no meio da rua, as pessoas passando por mim, eu não sabia o que seria da minha vida dali para frente, porque quando a gente fala de tumor, né, já mexe com a nossa estrutura. E eu liguei para minha esposa e disse: minha filha, uma bomba, uma crise, um momento de instabilidade. E quando eu fui para o Hospital Onofre Lopes, onde eu fiz o tratamento praticamente todo, e faço o tratamento também ainda, os médicos começaram a me explicar
o que era esse problema e o que ele poderia desencadear na minha vida. Eu lembro que eu cheguei em casa e a minha cabeça, meu mundo virou de perna para o ar. Eu não sabia o que ia acontecer comigo, a minha esposa também não sabia, mas de uma coisa eu sabia: Jesus estava conosco. Nós já havíamos recebido Jesus no nosso lar, na nossa casa. E, irmãos, a presença do Senhor Jesus na minha vida nesse momento, não somente nesse, mas em outros momentos que eu tive, por causa do mesmo problema, ou por coisas derivadas desse problema, fez toda a diferença. Porque a acromegalia, se vocês não sabem, é o que o pessoal chama de gigantismo, né? Ontem eu estava vendo um vídeo com alguns homens extremamente altos, com 2,50 m, todos eles, a maioria deles, perdão, tem acromegalia. São altos demais, morrem cedo demais, tem muitos problemas nos ossos. Por isso que eu já estou com uma prótese desse lado, e agora no próximo mês, se Deus quiser, vou colocar a prótese do outro lado aqui. E eu não sabia o que ia acontecer, e aquela coisa toda, e a presença do Senhor Jesus ali nos dando força, nos fortalecendo para aquilo que a gente ia passar. Isso foi em 2005, fiz a cirurgia, fiz o tratamento, sucesso, glória a Deus por isso. Agora vamos tratar ambulatoriamente, louvado seja o nome do Senhor. 2007, notícia de câncer. E novamente uma estrutura que já não estava muito bem aqui dentro, no meu coração. Não estava muito bem, porque eu já havia passado um processo tremendo. Eu ia ter que lidar com outro problema sério, que é o câncer de tireoide. Imediatamente os médicos têm que tirar, porque o homem é agressivo demais. Por que eu estou dando esse testemunho para vocês, irmãos? Os irmãos mais antigos aqui já ouviram tanto, mas por que eu estou dando esse testemunho? Nesse ponto em especial. Porque se não fosse o Senhor Jesus na minha vida, na minha família, na minha casa, eu não sei o que teria feito. Um homem que sempre gozou de saúde, sempre praticou esporte, de uma hora para outra estava impedido simplesmente de caminhar. Eu não podia nem sequer caminhar, porque os médicos proibiram. E todas os diagnósticos e prognósticos é para o resto da vida, é para o resto da vida, é para o resto da vida, para o resto da vida. E eu simplesmente orava, colocava diante do Senhor, e eu dizia: Senhor, me dá forças. Você já passou por algo assim? De algo que não está no seu controle, que você não tem domínio sobre nada, e você sabe que você vai ter que passar pela mão de muita gente, de médicos e tal, e aquela coisa toda, e você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, mas uma certeza eu tinha e tenho no meu coração: se o meu dia de amanhã não chegar, por isso, irmão, nessa noite, se você já tem, se você não tem, convide Jesus para estar no seu lar, na sua família, no seu casamento. Amém, queridos? Essa família convidou Jesus para estar com ele. Jesus não entrou de penetra. Quem penetra é o diabo. Jesus, ele foi convidado a estar com eles. E como isso faz diferença na nossa casa, irmãos? Eu frequentei sim. Nós temos o pastor Ricardo, que é psicólogo. Não sei nem se ele gosta da gente. Propaganda, né, Ricardo? Eu fui sim para um psicólogo. Eu me lembro que fazia parte do tratamento quando eu cheguei lá no psicólogo, lá na Liga contra o Câncer. Eu já tinha feito a cirurgia, já tinha tirado o câncer, aquela coisa toda. A tireoide, aí a psicóloga mandou entrar. Quando eu entrei, ela disse: como é que o senhor está? Eu digo: estou bem, graças a Deus. Ela disse: o senhor está bem mesmo? Eu digo: estou. Ela olhando para mim, olhando para o meu prontuário, olhava para mim: está bem? Eu digo: estou. Aí disse: pode sentar. Eu sentei, disse: como é que foi o procedimento? Não sei o que. Eu disse: por que a senhora perguntou se eu estou bem? Ela disse assim: porque muitos pacientes, quando entram no meu consultório, eu já percebo se o tratamento vai ter um efeito positivo ou não, só em eles olharem para mim. E eu não percebo essa coisa no seu olhar, esse semblante baixo, abatido, derrotado. Eu disse:
É porque eu tenho Jesus na minha vida. Porque eu tenho o Senhor Jesus na minha vida. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que eu não enfrento altos e baixos. Eu estava abrindo meu coração para o meu querido pastor Ricardo, que é meu psicólogo de plantão. Eu vou fazer uma cirurgia agora, e isso abala a gente, irmãos. Não tem como. Eu sei o que eu vou passar. Eu sei que eu vou ter que ir para a sala de UTI novamente. Isso abala a gente, porque nós somos seres humanos. Mas aí, quando não tem forças na gente, quando a estrutura se abala, aí vem a força do Senhor na nossa vida, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos capacita a enfrentar essas coisas. Não lute sozinho, família. Não lute sozinha. Convide Jesus. Convide Jesus para estar com você, para lutar com você, para lhe ajudar nesses momentos de crise que todos nós aqui enfrentamos. E talvez alguns aqui estejam enfrentando coisas piores do que eu tenho enfrentado. Mas se Jesus está na sua casa, creia que Ele está cuidando de tudo, eu não tenho dúvida disso. Amém, queridos? Mas esse texto me ensina uma segunda coisa. Isso é uma coisa, irmãos, que vai exigir muita coisa de mim e de você, ou pelo menos uma coisa muito importante, é que nós devemos ser pacientes nos momentos de crise e esperar o agir de Deus. Eu e você, embora tenhamos o Senhor na nossa casa, na nossa família, nos momentos de crise, nós devemos ser pacientes e esperar o agir de Deus. Olhando para o texto, a gente percebe que Maria, ao perceber a gravidade da situação, ela corre para junto de Jesus. E como é bom a gente procurar a pessoa certa nos momentos de crise. Ela não foi espalhar a notícia entre os convidados, isso é uma coisa interessante, irmãos. Com a sua atitude, ela evitou murmuração, talvez piadinhas, talvez insultos. Ela levou o problema diretamente aos pés do Senhor Jesus. E aqui fica um recado para mim e para você. Antes de comentarmos as crises que atingem nossa família, devemos levar o assunto aos pés do Senhor. Nós devemos levar aquilo que tem afligido o meu lar, a minha família, a minha casa, aos pés do Senhor Jesus. Às vezes, quando eu vou cortar o meu cabelo em salão, meu irmão, eu escuto tanta coisa. A pessoa abrindo, dizendo que o marido bebe, que é cachaceiro, que o filho não presta, que não sei o quê. Eu digo, meu Deus do céu. Coloque seus problemas aos pés do Senhor Jesus. Porque a manicure não vai resolver, cabeleireiro não vai resolver, a amiga e o amigo do trabalho não vai resolver. Eu sei que é bom você abrir coração, é ótimo. Existem os amigos espirituais que nós temos, né, Ricardo? Eu estou dando aula de formação espiritual no seminário e tem os amigos espirituais. Isso é importante. Nos seus grupos pequenos, pessoas que estão mais próximas de você. É legal isso, você abrir coração. Mas abra coração com quem vai lhe ajudar, com quem pode lhe ajudar. Os nossos dramas familiares não devem se tornar motivo de murmuração, mas de intercessão. Em vez de envergonharmos a família com a divulgação de nossas limitações e fraquezas, devemos confiadamente apresentar a nossa causa a Deus em oração. Senhor, eu estou enfrentando isso. Senhor, a minha família está vivendo um momento de crise. Senhor, eu não tenho forças, eu não tenho sabedoria, eu não consigo resolver essa situação, mas eu coloco a minha vida perante o Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, não pelo que creio, como nós, não pelo que vejo, como nós cantamos aqui, mas pelo que cremos. Não foi isso que a gente cantou? Não é pelo que nós vemos, porque quando a gente vê pelos olhos limitados que nós temos. Mas quando nós cremos naquele que pode todas as coisas, aí as coisas mudam. Porque por mais que a situação não mude, o meu comportamento diante dessa situação muda. Porque o meu coração se enche de uma força, irmãos, sobrenatural, que é a força do Senhor na minha vida. A postura de Maria aqui, irmãos, eu não estou fazendo apologia a Maria, viu? Mas ela está na história e eu não posso ocultá-la. A postura de Maria ao levar o assunto a Jesus, certamente ela não sabia o que Jesus ia fazer.
Ela não sabia. Por quê? Porque ela não é onisciente. Só quem é onisciente é o nosso Deus. Ela não sabia de todas as coisas, mas mesmo não sabendo o que Jesus ia fazer, ela ordena que os trabalhadores façam tudo o que Jesus lhe manda fazer. Nós devemos sim, meus irmãos, apresentar aos pés do Senhor como nós fizemos aqui no momento de oração. Mas precisamos ter paciência e nos submetermos ao tempo e o agir de Deus. A minha madrasta, ela orou 23 anos pela conversão do meu pai. Parece que quanto mais ela orava, mais meu pai bebia. Meu pai já é um senhor. Quantas vezes eu vinha passando, meu pai estava no bar, só via a cabecinha dele branca assim, ó, já desmaiado já de tanta bebida. E minha madrasta, ela vinha, ela congregava na presbiteriana, ela vinha, ela sentava lá para tentar levar, aí eu vinha, pegava, botava ele no carro e levava ele para casa. 23 anos ela orou, 23 anos. Nunca deixou, nunca desistiu de orar por ele. Meu pai morreu, mas está na glória, porque recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. 23 anos orando. Ela não desistiu. Ela não desistiu. Às vezes nós começamos a orar por um problema no lar e às vezes parece que Deus é tardio em responder a nossa oração. Você já passou por isso? Parece que Deus é tardio, mas Deus não tarda. Ele chega no momento certo. No momento que não há mais forças às vezes em nós. Ele chega para nos fortalecer e para nos ajudar. Outra vez eu vi um testemunho de um homem que orou 50 anos pela conversão do irmão dele. 50 anos sem desistir. Depois de 50 anos, o irmão dele entregou a vida a Jesus. Às vezes, nós não estamos nem há um ano orando por uma pessoa da nossa casa, da nossa família, porque nós achamos que, não, isso aí não tem jeito. Tem muita gente aqui, talvez aqui, que alguém tenha dito, essa aqui não tem mais jeito. Ou essa daqui não tem mais jeito. Mas você está aqui nessa noite. Eu encontrei o pastor Enoque, pastor presbiteriano, num evento que a gente foi da presbiteriana. Pastor Enoque eu conheço desde 84. Talvez alguns aqui conheçam ele. E quando eu encontrei, eu fiz questão de falar com ele, mesmo assim, pastor Enoque está lembrado de mim? Aí ele olhou, ô Marcelo, tudo bom? Você não era o filho da Lourdes? Eu digo, isso. Eu só queria dizer uma coisa, senhor. Vale a pena o senhor parar de noite na rua e abordar um menino jovem de 17 anos vindo embriagado e dizer, venha tocar para Jesus. Era eu. Quantas vezes o pastor Enoque me passou no meio da rua, eu bêbado, com violão para cima e para baixo, e ele dizia bem assim, Marcelo, vamos tocar para Jesus. Ele dizia, eu quero dizer para o Senhor que hoje eu estou tocando para o Senhor Jesus. Mas haviam pessoas orando por mim, elas não cansaram de orar, elas permaneceram orando por mim. Se quisermos que Deus age em nossas famílias, em nossos lares, em nossos filhos, em nossos cônjuges, precisamos ter paciência e esperar o agir de Deus. Eu me converti nessa igreja no dia 19 de outubro de 2003, aqui, ali do lado. Aqui está o Geraldo, aqui está o João, a Nádia, aqui está o... Não, o Valmir chegou depois. Irmão Santinho, Rejane, Walter não está aqui, mas também estava nesse tempo. Aqui do lado. Naquele dia eu entreguei minha vida de fato ao Jesus. A minha esposa nem balançou, nem piscou. Eu digo amém, Senhor. Tu tratou comigo, agora trata com ela. Em nenhum momento eu chegava para minha esposa, se converta, senão você vai para o inferno. Como eu vejo algumas pessoas fazendo. Não faça isso, querido, com seu cônjuge. Ore por ele. Você sabe por quê? Porque quem convence o homem do pecado e juízo é o Espírito Santo de Deus. E ela decidiu vir para a igreja comigo, todo o culto estava aqui comigo. E eu dizia assim, meu Deus, ela só pode estar vindo me vigiar para ver se eu me converti mesmo. Não é possível. Eu lembro que as pregações aqui, cada pregação, meu coração aquecia de novo. Eu digo, eu vou me converter de novo. Quando eu olhava para ela, ela fica chateada quando eu digo, mulher do coração duro da gota, Senhor.
não se balança. E eu me quebrantando todinho, e ela lá. Mas eu continuei orando por ela. E eu dizia assim: Senhor, fala o coração dela como só o Senhor pode falar. E Ele falou. E ela não se converteu aqui, ela se converteu no trabalho. Porque a minha irmã, que era daqui, fez um grupo de oração e elas se reuniam 2 horas de almoço, separavam 1 hora para orar. E ela fazia parte. E ali Deus começou a trabalhar o coração dela. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é no tempo e do jeito dEle. E hoje, essa bênção, louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 46, 10, na nova versão atualizada, diz, Almeida atualizada, diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Na versão, esse mesmo texto, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Já em uma outra versão diz: acalmem-se e reconheçam que eu sou Deus. E na versão King James diz: cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus. Há uns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa que está enfrentando um momento duro, um momento de crise. E nesses momentos, às vezes a gente chega cheio de palavras, né, de defeito e tal, mas me veio ao coração uma coisa. Eu disse: você crê na palavra de Deus? Eu disse: creio. Você crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem? Eu creio. Você crê quando o Senhor diz: eis que sei que pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais? Ele disse: creio. Eu disse: então descansa, querida. Deus está cuidando de tudo. Você ama o Senhor? Amo. Você confia no Senhor? Confio. Então entrega nas mãos dEle e descansa, porque Ele está fazendo o melhor para a tua vida. A ordem para acalmar-se é essencial em tempos de crise, enfatizando a necessidade de deixarmos de lado a ansiedade e a dúvida, para nos concentrarmos na certeza de que o nosso Deus, Ele é soberano. E como diz a sua palavra, agindo eu, quem o pode impedir? Quem? Quem o pode impedir? Jó 19, 25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E também é um lembrete para que reconheçamos não apenas a existência do nosso Deus, mas o seu papel ativo e protetor na minha vida, na sua vida e também na nossa família. Salmo 40, verso 1 diz: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Irmãos, as crises às vezes elas vêm, às vezes elas passam rápido, às vezes não, às vezes elas demoram. E eu fico pensando, irmãos, quantas vezes nós não desistimos de orar pelos cônjuges, pelos filhos, simplesmente porque nós perdemos a paciência. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas nessa noite eu quero lembrar você que o Deus que você serve e o Deus que eu sirvo é conhecido na sua palavra como o Deus do impossível. Esse Deus, ele chegou para Ana lá no deserto, ela já avançada de idade, e quando ela ri, quando ele disse que voltaria com 1 ano e ela teria um filho, já idosa, e ela ri, duvidando, ele diz: porventura existe algo extraordinário que eu, o Senhor, não possa fazer? Eu fico imaginando a cara de Ana, ou de Sara, perdão, desculpa, irmãos, uma mulher abençoada também, que passou luta na família, desculpe, irmãos. E Sara disse o quê? Eu não ri não, você riu. Você riu. Obrigado, Carol. Obrigado. Às vezes a gente comete essas gafes, irmão. Eu estava num culto uma vez, aí eu e outro seminarista, né? Aí a gente seminarista ia para os cultos nas antigas, né? Para pregar nas igrejas, aí o seminarista lá prega, eu não vou citar o nome dele não, que alguns aqui conhecem. E o seminarista: irmãos, porque quando Davi estava lutando com Golias,
Não, quando Daniel estava lutando com Golias, naquela batalha, e ele olhando para ele, e eu querendo que ele olhasse para mim, disse, não é Daniel não, meu amigo, é Davi. E ele tal, e o povo, glória a Deus, glória a Deus. Aí quando foi na volta, voltou e ele me disse, meu irmão, foi benção, beleza, mas deixa eu te dizer uma coisa, por que tu botou Daniel lutando com Golias? Aí ele disse, foi não, eu digo, foi. Consecutivamente, Davi estava onde? Na Copa dos Leões. Perdão, irmão, essas gafas às vezes acontecem, a gente se empolga aqui. Mas, irmãos, espere no Senhor. Amém? Espera no Senhor. Coloca diante dele, espere Deus agir. Muitas vezes a gente quer dar uma ajudinha a Deus, não é verdade, Eduardo? Senhor, tu está demorando, então eu vou fazer aqui, que eu vou ver se eu consigo adiantar o processo. Não. A bênção de Deus chega na minha vida, na tua família, no nosso lar, na nossa casa, no tempo de Deus. No tempo perfeito de Deus. Não no meu tempo, não no seu tempo. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu já cometi coisas, já fiz coisas erradas no meu casamento, porque eu não esperei o tempo de Deus. Quantas decisões erradas, quantas decisões apressadas. Diferentemente das vezes que eu digo assim, Deus age, está nas tuas mãos. E Deus agiu, e Deus fez. Amém? Uma terceira coisa, irmãos, eu não vou demorar muito não. Os momentos de crise também são excelentes momentos para testemunharmos a grandeza e o poder do nosso Senhor Jesus. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente já escutou o testemunho de Carol? Não combinei com você, Carol, mas permita-me usá-la nesse sentido. Quantas vezes nós já escutamos testemunhos de Carol nos momentos de crise em que Deus agiu poderosamente? Sumaia, desculpa, Sumaia. Eu estou falando porque eu tenho intimidade com vocês. E vocês já testemunharam na igreja. Nos momentos de crise, nos momentos que a gente não sabia o que ia acontecer. E Deus agiu de forma poderosa, de forma grandiosa. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, ele não tem mais vinho. A fala de Maria aponta aqui para uma crise inesperada. Algo fugiu dos planos. Talvez a participação inesperada de alguns convidados pode ter causado esse problema. Às vezes você convida a gente para a festa, né? Aí você vai colocar lá 50 pessoas, então tantos quilos de carne, tantos quilos de não sei o quê, não sei o quê. Aí às vezes um leva 10, que não estava na lista. Pode acontecer. Porque já que era algo cultural, a questão do vinho, eu fico pensando que eles tiveram cuidado. Estou só conjecturando. O texto não está dizendo sobre isso. Mas talvez, sei lá, um abençoado daquele foi e levou, sei lá, 5, outro levou 6. Aí o convidado para não vai embora, não, entra. Onde come um, come 2, né? Mas às vezes não é assim. Faltou. Talvez tenham calculado mal a quantidade do vinho com o número dos convidados, mas o fato é que o vinho acabou no meio da festa. Sem vinho, diziam os rabinos, não há alegria. E aqui eu não estou falando de embriaguez, irmãos, eu não estou falando sobre isso. Às vezes as pessoas usam um texto assim para dar margem para beber. Eu não estou falando sobre isso, mas isso era algo cultural no contexto judaico. Em uma festa judaica, o vinho era a principal provisão no casamento e também simbolizava a alegria. Eclesiastes capítulo 10, verso 19 diz assim, as festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida. Então isso era algo muito cultural dentro do povo, no meio do povo judaico. Os estudiosos dizem que a falta de provisões teria sido um problema em qualquer momento, visto que no Oriente a hospitalidade é um dever sagrado, mas que faltar provisão em uma festa de bodas seria uma vergonha terrível para o noivo e a noiva. Sem dúvida nenhuma teria sido uma grande humilhação. Uma crise estava sendo instaurada nessa família. Imagine só, os familiares ali, os melhores amigos ali, os amigos mais próximos ali reunidos para celebrar. De uma forma inesperada acaba o vinho. E Maria percebeu que a família poderia passar por um grande vexame. E quando eu estava estudando, pegando algumas informações sobre o texto, eu vi uma coisa interessante. Parece que as mulheres são mais sensíveis a essas coisas, não é verdade?
Não é verdade, Eduardo? Parece que o homem é meio, não liga muito para essas coisas não, mas as mulheres parece que são mais sensíveis. Quantas mulheres, irmãos, não estão sustentando seus casamentos, suas famílias debaixo de muita oração? Os cultos de oração aqui na quarta-feira, e aqui é uma chamada para os homens. 15 pessoas, 10 são mulheres. 20 pessoas, 15 são mulheres. Reuniões de oração, você pode ver, a maioria são mulheres orando, intercedendo pelos seus lares, pelas suas famílias. E isso liga um alerta para mim e para você. Nós homens somos sacerdotes do nosso lar. E nós temos que estar atentos, assim como as nossas esposas, com aquilo que está acontecendo na nossa casa, com os nossos filhos. A responsabilidade não é só da nossa esposa espiritual, é principalmente minha e sua, como sacerdotes do lar. Assim como elas também são. Eu não posso delegar simplesmente à minha esposa o cuidado espiritual da minha casa. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Como é bonito, irmãos, como um casal se ajoelha aos pés do Senhor para orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pelo seu lar. A gente participou agora de um retiro de casais. Vimos casais ali buscando a presença do Senhor, sendo ministrados pelo Senhor, orando pelas suas famílias, orando pelos seus lares, orando pelos seus filhos. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu aprendo algo muito importante. Quanto mais cedo forem identificados os problemas que atingem a minha família e a sua família, mais rápido e talvez mais fácil será a solução do problema. Quantas famílias estão se acabando, irmãos, por problemas que já vêm se arrastando já há um longo tempo. A gente vai empurrando com a barriga, e às vezes fica insustentável o convívio de um casal. Quantas vezes no gabinete pastoral, o casal procura a gente, quando chega, já chega praticamente no fim do casamento, não é verdade, pastor Ricardo? Quantas vezes não faça isso, querido? Quantas vezes nós vemos nossos filhos caminhando para distante do Senhor e a gente vai empurrando com a barriga? Não, meu irmão, haja. Você é pai, você é mãe. Quem mais olha para o seu filho é você. Está dentro da sua casa. Quanto mais rápido, quanto mais cedo forem identificados os problemas que atingem a família, mais rápido e fácil será provavelmente a solução do problema. Maria, ela viu, ela não esperou, ela viu e ela antecipou-se e foi até o Senhor Jesus. Talvez alguma família aqui esteja passando por um momento de crise, não porque o vinho acabou, mas talvez as relações estejam um pouquinho abaladas. Talvez o diálogo entre pais e filhos tenha diminuído bastante, ou talvez tenha acabado. Talvez as palavras de carinho e intimidade entre os cônjuges tenham acabado. Talvez não haja mais comunhão na família. Talvez pareça que tudo acabou. Não há mais alegria no lar. Não há mais alegria na família. Mas há um fato determinante nessa passagem. Essa família havia convidado Jesus para estar com eles. Você já prestou atenção que Jesus é perito em trazer à existência aquilo que não existe? Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê situações onde não havia saída, onde não havia recursos, mas Jesus operou, Jesus fez. E quando eu estava preparando esse ponto, eu lembrei da multiplicação dos pães e peixes. Você lembra da multidão que tinha? E o Senhor, para até provar ensinar os seus discípulos, essa multidão aqui, eles não têm. O que vocês têm aí? Mas Senhor, a gente só tem isso aqui. Traz para mim. Diz a palavra que foram alimentados mais de 5.000 homens. Fora mulheres, crianças, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pão e de peixe. O pastor Simar pregou domingo passado também sobre, eu acho que foi 2 Reis que ele pregou, na multiplicação do azeite, onde não tinha. A viúva simplesmente disse: não, tem só um restinho aqui, eu vou preparar aqui para eu e meu filho comer, a gente vai comer e vai morrer. O Senhor disse: não, prepara para mim.
E dali aconteceu algo tremendo e algo maravilhoso, porque o Senhor fez, o Senhor operou, o Senhor é o Deus do impossível. Os momentos de crise são excelentes momentos para nós vermos o agir de Deus em nossa casa, em nosso lar e na nossa família. Você crê nisso? Eu vou fazer como o pastor Simar tem feito nas aulas da Escola Bíblica Dominical. Isso faz sentido para você? Você encontra na palavra de Deus sustentação para aquilo que tem sido dito para você nessa noite? Sim ou não? Amém. Em último lugar, e isso aqui é algo extremamente importante. Esse texto também me ensina, essa passagem, essa história me ensina a não duvidar do agir do nosso Senhor Jesus. Não duvide, irmãos. Não duvide. Jesus disse: enchei as águas e as talhas, ou os potes, e a água se transformou em vinho. No verso 7, Jesus dá uma ordem, um tanto quanto estranha. Ele disse: encham de água esses potes. E o autor diz que eles os encheram totalmente. No verso 8, Jesus então lhe disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. O que acabou não foi o vinho? Por que Jesus está mandando encher de água pote? Você nunca parou para pensar nisso, não? Talvez se eu e você estivéssemos lá, fôssemos anfitrião da festa, assim, não, vou pegar o dinheiro, vai comprar vinho. Se não tiver aberto, dá o teu jeito. Mas não tinha, irmãos. Não tinha. E eu fico pensando o que é que deve ter passado pela cabeça desses homens. Mas é interessante que assim que o Senhor mandou trazer os potes, eles imediatamente trouxeram os potes. Não sei se por curiosidade. Pode ter sido. Quer saber o que esse camarada vai fazer com esses potes aqui? Encha de água. Irmão, Jesus não fez uma mágica, Jesus fez um milagre. Jesus não faz mágica, Jesus faz milagre. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. E eu fico pensando, irmãos, o que é que deve ter passado na cabeça desses camaradas? Mas quando eles obedecem a ordem de Jesus e levam o responsável da festa, esse se espanta com a qualidade do vinho. E aqui eu aprendo uma lição espiritual preciosa para mim e para você. Talvez algo tenha acabado na sua família, mas o Senhor pode fazer algo maravilhoso e melhor. Para a glória dEle. Para a glória dEle. Irmãos, quantas famílias já não chegaram nessa igreja virgens de separação? Foram ministradas. Abriram o coração, isso é importante, abrir o coração para a ministração, para aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Permitir que o Senhor haja na nossa vida. E aquilo que já não mais existia, passou a existir, porque eu e você não temos esse poder, mas o Senhor tem. Quando o Senhor Jesus chega ali na casa de Marta e Maria, quando ele diz assim: Senhor, se tu estivesse aqui, o teu servo não teria morrido, o teu amigo. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Leve-me lá. E foram. Rola a pedra. Lázaro: mas Senhor, já cheira mal. São 4 dias já. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Quantos casamentos não estão assim, irmãos? Vivendo por viver. Uma vez eu estava ministrando para casais ali, eu trouxe uma música secular, mas eu fui ler a letra da música. As letras de antigamente eram melhores do que as de hoje, algumas delas, ou muitas. Tem uma música que foi gravada chamada Aparências. Você lembra dessa música? De Márcio Greik? Você já parou para ler aquela música? O nome da música é Aparências. Por quê? Porque existem muitos casais que estão vivendo de aparência. Não há mais amor, não há mais carinho, não há mais afeto, não há mais comunhão. Aquela música fala sobre isso. Mas eu creio no Deus que pode todas as coisas. E essa verdade, irmãos, de que Deus é perito em usar algo ordinário para fazer algo extraordinário. Ele usou águas. Enche de água. E transformou em algo maravilhoso. Em Êxodo, capítulo 3, verso 1. Deus usa um arbusto, algo bastante comum dentro do deserto, para falar de uma forma grandiosa ao seu servo Moisés. Em 1 Reis,
capítulo 17, Deus usa os corvos para alimentar o profeta Elias. Segunda Reis, capítulo 5, vemos a história de Naamã, comandante do exército do rei da Síria, um autêntico herói de guerra que sofria de lepra. Vai até o Senhor, vai até o profeta do Senhor, e diz assim: mergulha aí 7 vezes aí, que tu fica curado desse negócio. E ele, depois de ter resistido um pouco, se submeteu, foi lá e ficou curado de uma doença incurável. Em João 6, 1, 3, Jesus usa 5 pães de cevada e 2 peixinhos para alimentar uma numerosa multidão. O nosso Deus, irmãos, Ele pode sim se manifestar em meio às coisas ordinárias da vida. Seja através de uma sarça, seja através de um corvo, seja através de peixes e pães. O nosso Deus, Ele pode fazer coisas extraordinárias, eu não tenho dúvida disso. Ele pode fazer algo extraordinário na sua casa. Ele pode fazer algo extraordinário na sua família, no seu casamento. Você sabe por quê, irmãos? Porque os recursos do Senhor são inesgotáveis. Porque o seu poder, ele é incomparável. E porque a sua grandeza é insondável. Esse é o teu Deus? Esse é o Senhor Jesus que você convidou para estar na sua casa? No seio da sua família? Sim? Então descansa teu coração na luta que você tem enfrentado. Aquilo que é pouco, Ele pode transformar em muito. Aquilo que está fraco, Ele pode fortalecer. Aquilo que acabou, Ele pode transformar em algo melhor, porque Ele é Deus. 7h49. E eu quero concluir. Hoje, Jesus quer transformar a minha casa e a sua casa num lugar de milagres. Amém? Mas para isso ele precisa ser convidado, obedecido e exaltado dentro dela. 3 aplicações bem práticas, irmãos. 4. Primeiro, Jesus deve ser convidado para participar das nossas vidas. Eu vejo tanta gente querendo que Deus haja, mas não abriram seus corações para o Senhor. Não abriram a porta da sua casa, do seu lar, para Senhor Jesus ser o rei da sua casa. Segundo, enfrente as crises com fé e obediência. Terceiro, para Jesus, lembre-se, nada é difícil. E em quarto, Jesus ainda transforma a água em vinho, tristeza em alegria, escassez em abundância. Amém? Glória a Deus. Eu queria cantar uma canção, não sei se é possível. Os meninos podem me ajudar. Quero, por favor. Acredito que alguns aqui saibam, conheçam.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, o Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. O seu poder nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu poder nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Espere no Senhor, querida. Não desista. Essas crises, elas chegam muitas vezes na nossa casa, na nossa família. Elas não pedem licença. Elas chegam, invadem nossa casa, comprometem o nosso dia a dia muitas vezes. Mas quando essas crises chegam, elas não me encontram só. Elas não encontram você só. Elas encontram o Emmanuel, o Deus conosco, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que está sentado à destra de Deus Pai, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Significa dizer que você não está lutando só, que você está lutando com a maior força que já existiu, nunca houve, não há e jamais haverá uma força que possa se equiparar à força do Senhor, que você convidou para estar na sua casa, para estar no seu lar, para estar na sua família, para viver com você no dia a dia. Pastor, o que eu faço com as crises? Espera no Senhor. Não desista, porque o seu amor, Ele nunca falha. O seu poder, Ele nunca falha. Amém, querido? Aplica no teu coração essa mensagem. Aplica no teu coração. Quando vem a ansiedade, a preocupação excessiva, diga assim: eu não tenho forças, eu não tenho recursos, mas eu sirvo ao Senhor que tem todos os recursos, tem toda a força. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pastor Ricardo.
avisos para dar. Na quarta-feira agora, a gente vai ter o culto do coração aquecido. Não vai acontecer aqui na igreja, na Nasa Sul. Vai ser lá na igreja do Nazareno da Lagoa Nova, na Avenida Nevaldo Rocha, antiga Bernardo Vieira. Nós vamos ter as igrejas do Nazareno da região reunidos ali para esse culto, para essa celebração. E o que é isso, não é? Há mais ou menos, um pouco menos do que uns 300 anos atrás, houve um homem de Deus que teve uma experiência com o Senhor. Talvez você já tenha ouvido falar, John Wesley. Mas esse dia terminou se tornando, na tradição evangélica, um dia para pensar sobre a nossa verdadeira fé. Uma fé que não é somente aquilo que nós temos intelectualmente na nossa cabeça, mas uma fé que é da nossa experiência do dia a dia, que transforma a nossa vida, que nos faz viver coisas novas, que nos faz viver realmente a experiência do novo nascimento, da salvação em Cristo Jesus. John Wesley, naquele dia, ele já era sacerdote anglicano, ele era pastor anglicano há uns 10 anos já. Ele já tinha tido uns 2 anos de experiência no campo missionário. Ele era ex-missionário, ele tinha ido ser missionário na Geórgia. Mas naquele dia, ele realmente depositou a confiança dele no Senhor e na obra de Jesus na cruz para perdão dos seus pecados. E aquela experiência foi um marco na vida dele. Então, a igreja evangélica tem, ao longo dos anos, celebrado esse dia como um símbolo de que a gente viva realmente uma fé verdadeira, autêntica. Não só que a gente fale sobre aquilo, mas que a gente viva realmente. Uma fé que impulsiona a gente para uma vida verdadeiramente com Cristo, confiando nele para a nossa salvação, mas que também nos impulsiona para uma vida prática. Diz a história que John Wesley, depois disso, é impulsionado por Deus para pregar na rua, na praça. Ele ia pregar nas minas, quando os trabalhadores estavam lá, um trabalho sofrido, e ele foi impulsionado por Deus para isso. Se faz sentido isso para você, que você quer viver realmente uma vida de uma fé verdadeira e genuína, na quarta-feira a gente vai estar reunido com os irmãos lá na igreja da Lagoa Nova para sermos desafiados pela palavra de Deus e meditarmos sobre isso. Às 19 horas vai acontecer ali na Nevaldo Rocha, de frente para o portão lateral do IFRN. O outro aviso é que no final de semana que vem nós vamos ter aqui na Nasa Sul a Conferência da Família, encerrando esse mês de maio de celebração da família, de pensarmos sobre esse tema, de sermos edificados nas nossas famílias, e começa no sábado. Então a gente vai passar o dia do sábado lá no Renascer Recepções, que fica aqui no Jiqui. Às 8 horas da manhã começa a programação e a gente vai passar o dia todo lá até às 5 horas da tarde. A gente vai ter um tempo de ministração da palavra com o pastor Marinildo, que hoje é pastor da Igreja do Nazareno em Parque dos Coqueiros, na Zona Norte. Um tempo para a gente ter dinâmicas, reflexões, oração, comunhão, tempo livre também para a gente descansar, para a gente ter um tempo de lazer, brincadeiras que a JNI vai promover, e almoço. E como é que vai funcionar? Todos são livres para ir. A gente quer que todos vocês participem. Vá, leve sua família. Se você vai sozinho também, a sua família é daqui, pode ir. Vamos ter esse tempo lá para edificação das nossas famílias e comunhão também com a gente. E a comida, como é que funciona? Cada um leva a sua, o seu lanche, o seu almoço.
E no ano passado foi bem legal, a gente se sentava assim à mesa, podia partilhar também a refeição com outras pessoas. E foi um tempo muito especial. Acho que esse ano pode ser um tempo muito bom também, e você pode participar. Mas tem um custo, né, que sempre é um desafio. Esse ano o custo vai ser o mesmo do ano passado, né? Então a igreja está tendo essa despesa, mas nós podemos então também levantar ofertas para a gente ajudar a custear. Se você não pode contribuir com algum valor para ir, mas mesmo assim você é convidado, você deveria ir, tá? Não deixe que isso seja um motivo de você se constranger e não querer participar. Então nem foi estipulado um valor. Então se você entende que isso é importante, mesmo até que você não possa ir, mas você quer investir nisso, ajudar a suprir isso, então você pode também ofertar para isso, né? A gente vai estar falando sobre isso ao longo da semana, para poder levantar esses recursos. Mas aí a conferência da família não é só no sábado, ela também vai continuar durante o domingo, encerrando só à noite. Então domingo de manhã, às 9 horas, ao invés de a gente ter aquela programação habitual, que tem o culto devocional e depois a sala de escola bíblica, vai ser um tempo de fórum, que o pastor Alcimar vai falar sobre fortalecendo os vínculos familiares em tempos difíceis. Vamos falar sobre essas dificuldades que a gente enfrenta do nosso tempo, como essas coisas também terminam atingindo e influenciando as nossas famílias, e como a gente pode então ultrapassar essas barreiras, né, e não ser abatido por essas coisas, para a gente realmente desfrutar de famílias abençoadas. À noite vamos ter um tempo de culto, começando no horário normal às 18 horas, mas teremos um pregador convidado, que é o pastor John William, da Igreja de Deus na Esperança, tá? Então essa é a programação do final de semana que vem. Venha, traga a sua família, convide seus amigos e reserve o sábado para a gente ter aquele tempo especial ali na Renascer Recepções. É bem pertinho daqui. Às 7:45 a gente vai ter gente aqui na frente da igreja para ajudar a chegarmos lá, né, as pessoas que não conhecem o caminho. E outra coisa é que a gente vai mobilizar também as caronas. Então tem gente que gostaria de ir, mas precisa de caronas. Então a gente vai organizar isso também. Se você precisa de carona, procura a gente para avisar, que a gente vai procurar organizar os carros aí. Se você pode vir no seu carro para ajudar a dar carona também, a gente vai combinando isso ao longo da semana, tá bom? Vamos encerrar esse tempo juntos, vamos colocar de pé, vamos orar, pedindo a bênção do Senhor, e a gente pode então partir para os nossos lares. Se você tem um tempinho, vai lá no lounge também, para a gente ter um tempo gostoso juntos, conhecer o nosso visitante. Pai amado, te louvamos pela tua bondade sobre nós, esse tempo especial de culto na tua presença, a maneira graciosa como o Senhor se alegra em nos abençoar. Estamos aqui na dependência do Senhor e oramos para que o Senhor continue nos impulsionando a vivermos uma fé verdadeira, genuína, dependendo do Senhor, colhendo na nossa casa e na nossa família os frutos da verdadeira presença do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Boa semana.